Olá, você que é empresário ou gestor e quer trabalhar com ESG, promover a sustentabilidade, vem comigo que eu tenho um monte de novidades e um monte de coisa para te contar e promover. O ESG, se ele está na sua agenda, mas na hora de tomar a decisão, você entende aquilo como um risco, fica com medo. O problema não é o ESG, o problema está na sua liderança. Você não ignora a sustentabilidade, você tem medo de errar. E nesse sentido, que temos que criar as competências certas, os critérios e os indicadores para te dar base, mas principalmente as competências, os conhecimentos, habilidades e a atitude necessária para ser um bom empresário na sustentabilidade ou gestor e promotor disso. Hoje, qualquer detalhe que você toma com relação à sustentabilidade, divulga esses dados, no intuito justamente de promover esse diferencial na sua empresa, ele vem a ser, ao mesmo tempo, um aspecto de divulgação, de marketing, mas ele também pode se tornar um risco, uma acusação, um crime, né? Um greenwash. Você é cobrado pela sua direção, você é cobrado pela sua equipe, você é cobrado pelo mercado para ter essa sustentabilidade, porque isso é a demanda local, é a demanda nacional e internacional. Hoje, a preocupação com a questão do ambiente, com o social, ela está em todo local, né? Então, o que nós temos que fazer aí? Tomar uma atitude frente a isso, né? Então você pode observar e pode sentir que todo mundo fala, né? Mas ninguém sabe exatamente o que está fazendo, como fazer ou promover o ESG, a sustentabilidade. E é nesse sentido que a sustentabilidade ela vem virando uma cobrança cada vez mais próxima, mais recente, mais real, né, em todas as questões legais, no posicionamento, como indicador de marketing, como indicador financeiro, ambiental, social. E aí, o que a gente observa? É que existe mais medo de agir do que estratégia para desenvolver a sustentabilidade. Hoje nós percebemos que 70% das empresas, elas dizem ter um compromisso com a sustentabilidade, mas menos de 30% conseguem integrar realmente essa gestão, ou seja, promover a sustentabilidade, o ESG com clareza, com critério, mas principalmente sabendo com segurança o que fazer, o como fazer, em que momento fazer. Ou seja, todo mundo fala dessa sustentabilidade, todo mundo fala de ESG, de leis, todo mundo entende que tem que ser promovida, mas poucos conseguem decidir com segurança o que tem que ser feito. Primeiro, que quem faz as leis está, às vezes, muito distante da realidade local. Segundo, que quem está ali no vamos fazer, na operacional, às vezes fica distante dessa realidade de sustentabilidade, da compreensão do que realmente tem que ser encaminhado, feito, identificado, numerado, quantificado, qualificado. Então, isso dá uma certa insegurança. O erro mais comum não é a falta de relatório, mas é a falta de competência na hora de decidir. Então, com tanta cobrança, com tanta informação, com tanta lei, nós ficamos sempre naquela situação: o que eu vou fazer? Qual frente tomar primeiro? Afinal de contas, a sustentabilidade ela é transversal, ela tem que acontecer em todos os elementos, todas as dimensões, todos os departamentos de uma empresa, né? E ela não tem que ficar só na gestão ou só na operação, ela é uma construção, uma tessitura conjunta. O projeto é importante, o relatório é importante, o selo é importante, mas nada disso resolve, nada disso vem a garantir a sustentabilidade enquanto processo, enquanto um caminho
a, a ser construído continuamente, né? Então, o ESG, ele não é um artefato ou uma ferramenta técnica, ela é um campo permanente, contínuo de decisão. Relatórios, eles são mapas. Você fazer um diagnóstico, você tem um mapa daí do que você está fazendo, como fazer, o que tem que ser, o que já é construído, né? Só que quem dirige é o líder. Mapa nenhum serve só por ele, salva só por ele, né? Se a pessoa ela não sabe ler aquele mapa. Me lembro uma vez com um dos meus clientes, ele falava assim: Fernanda, preciso pagar alguém para ler este mapa da minha área, né? Eu falava: não, peraí, não é por aí, vamos nós construirmos, porque nós que vivemos isso temos que saber tanto ler, quanto construir, quanto descrever todo esse propósito, todo esse protocolo, todo esse processo. Então, quem tem que fazer? Quem tem que ser competente é quem está ali, quem é o gestor e principalmente quem está envolvido no processo. É um processo contínuo em conjunto de construção de sustentabilidade, de ESG. Como é que eu aprendi tudo isso? Eu aprendi tudo isso aqui no Pantanal. Eu sou a quarta geração de pantaneiros. E nós, pelas dificuldades do próprio meio ambiente, por sermos biorregional, aproveitarmos o que temos para sobreviver, isso deu um caminho, uma raiz, uma base na minha vida. Então, sou a quarta geração de pantaneiros, né, da minha família, e isso realmente é um diferencial. Mas aí eu saí para estudar e vinha desenvolver a educação, depois a educação ambiental, as consultorias, as mentorias. Trabalhei no Comper, na Chevrolet, sempre com os treinamentos, a construção de treinamentos dessas pessoas, das pessoas que trabalhavam lá em diferentes setores, o que é muito legal também, porque dá uma diversidade, dá uma diversificação, dá uma cultura muito grande, uma experiência muito grande em todas as áreas, desde a compra, da venda, do marketing, e isso tudo envolve a sustentabilidade, tudo isso envolve a empresa. Então, entre a academia e as empresas, a instituição, eu fui navegando e fui me fazendo e fui construindo até eu retornar para a fazenda com o turismo sustentável, né, o turismo rural. E aí, quando eu comecei a receber as pessoas aqui, o que eu pude observar era a quantidade de impacto que isso fazia, que isso acontecia aqui, né, o que estava acontecendo. E aí não é um impacto só de lixo, é um impacto cultural. E isso é muito complicado, mexer numa cultura, né? Então, me fez estudar mais um pouco. E aí eu fui para o mestrado, voltei às aulas, voltei ao mercado novamente com essa questão da sustentabilidade. E com o falecimento do meu pai, eu voltei para o Pantanal para atuar aqui. E aí tem toda essa questão de sustentabilidade, de corredores, de mapas, de CAR, de como agir dentro da lei, mas de forma sustentável. E aí eu fiz parte da Fazenda Pantaneira Sustentável, que é um programa, a Embrapa e um monte de conjuntos, né? A Climate, e assim vai. Matou um monte de sindicato rural de Cáceres, que tem justamente a intenção do quê? De ver os indicadores e como é que nós, pantaneiros, agimos com a sustentabilidade. Nesse contexto, eu vim trazendo a tecnologia para dentro da fazenda. E nisso a gente vem se destacando e promovendo outras formas de tecnologia, de sustentabilidade em outras frentes, vamos dizer assim, em outros projetos. Esse território do Pantanal é um território muito sensível, ele tem uma fragilidade muito grande. Então, qualquer decisão que nós tomamos, ou que eu tome enquanto gestora, errado, isso vem a criar um impacto muito grande junto a todas as comunidades que aqui moram, né? Não é só de seres humanos, eu estou falando, né? Mas da flora e da fauna local, porque tudo isso é muito sensível. Então, aqui o discurso não sobrevive, a gente tem que estar na prática, e o tempo é muito rápido, porque a enchente e a jusante, o avazante, ela acontece assim muito rápido. Então, as decisões têm que ser em tempo real,
com muitos dados, com muitos critérios, com muita vivência, experiência do local, né? Dos processos que aqui se desenvolvem. A sustentabilidade, ela só funciona quando isso vira uma competência cotidiana de quem decide. Entendeu? Então, é treinar todos os dias o exercício da gestão, do perceber e do promover a questão social e a questão ambiental também. Então, daí nasce o CPEG, porque eu sempre fui muito boa de metodologia. Então, construir essa possibilidade, né, de fazer a sustentabilidade transbordar para os líderes, para os gestores. O CPEG não é um curso, não é só um checklist das coisas que tem que ser feita, tem que ser desenvolvidas. Ela é uma formação estratégica de líderes em sustentabilidade. Bom, e com o CPEG, você desenvolve a clareza, para justamente na hora que estiver diante do desafio, da complexidade que este envolve, você ter a melhor decisão, considerando aí os critérios que existem, né? Porque todo processo a gente tem critério, tem indicadores, então tem que saber ler isso e fazer isso com segurança, mesmo sob pressão de mercado e dos stakeholders, ou seja, de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Então, você pega, ele te propõe menos medo de errar, menos risco reputacional, porque afinal de contas é sua empresa, é uma instituição, é todo um laço, todo um propósito, toda uma construção que está em jogo, né? E aí você tem mais autoridade real, ou seja, você está ali diante e vai saber atuar de forma sustentável. Aqui o discurso vira lastro. Então, nós paramos, enquanto líder, de reagir à pressão para conduzir ao que queremos, aos indicadores, aos resultados, aos processos, e construir todo um legado nesse sentido. Você pega essa oportunidade, ela não é uma compra automática, que você aperta e vai, eu vou comprar este produto, né? Eu tenho isso. Não, ela é uma conversa qualificada que se desenvolve entre eu e você numa construção de percepção, de diálogo, e para isso você entra aí nesse dado aí no WhatsApp, né? Nesse contato, e nós vamos marcar uma conversa para entender se isso serve para você, aonde isso se encaixa para você e qual é a melhor sintonia, a melhor forma, a dimensão que nós vamos desenvolver. Se é a questão da gestão, se é a questão do social, se é a questão do ambiental, e principalmente como é que nós vamos construir esta educação para o ambiente, para a sustentabilidade. Vem, entre em contato e nós conversamos.